Fala pessoal, uma noite de Copa do Brasil, uma noite de dois gaúchos em campo, um consegue um resultado extraordinário fora de casa e o outro, praticamente, deu adeus à Copa do Brasil. Mas antes de a gente falar de Ipiranga e Brasil de Pelotas, se inscreva, curta, comenta e acompanhe tudo de futebol. Amanhã a Copa do Brasil tem um Grêmio. O futebol gaúcho passa sempre por aqui e agora vamos falar de Copa do Brasil nessa noite de quarta-feira. Primeiro, temos que falar do Ipiranga. O Ipiranga que jogou em casa, com o apoio da torcida, com uma qualidade que parecia ser suficiente para eliminar o Botafogo e talvez até levar o resultado para o Rio de Janeiro já morto, já classificado, toma gol no início do jogo do bom meio-campista Carlos Eduardo, do Eduardo, ele tem múltiplos nomes, e ele que estava jogando no futebol asiático até uma temporada atrás. O Ipiranga tem duas, três boas oportunidades, não aproveita durante a primeira etapa. O Botafogo teve um volume de jogo interessante, teve oportunidades interessantes, e no segundo tempo saiu o segundo gol que praticamente botou o resto da pá de cal em cima da equipe de Erechim. O que fica sobre a equipe do Ipiranga? 4 a 5 jogadores já foram embora, um desmanche que acontece. Eu era um dos que batia o pé dizendo que isso não iria acontecer na equipe do Ipiranga, mas aconteceu. Agora tem que juntar os cacos, se preparar e vir forte para a Série C, que aliás o Ipiranga está batendo na trave há alguns anos, é 2 ou 3 anos. Falando em bater na trave em alguns anos na Série C, algo que também aconteceu com o Brasil de Pelotas antes de subir a Série B, fazer 2, 3 temporadas boas na segunda divisão. Agora, nos últimos anos, vivendo toda a situação catastrófica financeira, caiu para D. Um ano que o Brasil não esperava nada. A diretoria do Brasil deixou nítido na entrevista de hoje de manhã que a esperança era talvez passar da primeira fase. Passou a primeira fase pelo Cordino, passou a segunda fase pela Ponte Preta e hoje foi até Minas Gerais fazer um enfrentamento extraordinário. Extraordinária a postura de um Brasil que não se acomodou, não ficou com medo, não se defendeu em nenhum momento. O Brasil de Pelotas não fez cera. A gente não viu o Pitol ficar 8 ou 9 minutos, como a gente falou tantas vezes em relação ao jogo que aconteceu em Porto Alegre no Campeonato Gaúcho, que foi um exemplo de cera do Brasil de Pelotas. Isso não aconteceu hoje. O Brasil jogou futebol. O Brasil saía 1, 2, 3 oportunidades quando conseguia na primeira etapa, mas sabendo se defender. Problema muito grande do lado esquerdo defensivo do Brasil. Primeira etapa toda em cima do lado esquerdo do Brasil. O Atlético Mineiro, por outro lado, falhou e mostrou o quanto é um clube arrogante, prepotente, e isso não pode ser feito no futebol. Tapinhas bonitinhos, toque de calcanhar do seu Hulk em lance desnecessário, só querendo jogar do jeito que queria e mostrando também que tem uma visão que acha que vai ganhar a qualquer hora. Por isso que o Atlético Mineiro vive uma crise gigante lá com o Cudê, mas isso não é papo nosso. Vamos falar sobre o Brasil. O Brasil vai para o intervalo quando parece que o Brasil ia amorcegar, relaxar e sair com um empate tranquilo de fora de casa em Minas Gerais, que já era extraordinário, porque a gente está falando de uma folha de 300 mil reais no máximo contra um clube que só esse atacante que eu citei ganha mais de 1 milhão, gente. O Brasil de Pelotas tem 300 mil de folha, o Atlético Mineiro tem acima de 12 milhões. É 3 divisões de diferença, da A para D, 3 a 4 divisões. Então é uma distância muito grande, muito grande. O Brasil não se acomodou e faz um gol que muda toda a cara. Muda a cara e não é o Zimmermann que mandou o Brasil fechar, a perna que mandou o Brasil fechar após o gol, que mandou o Brasil recuar e que mostrou que falta preparo físico na equipe do Rogério Zimmermann. Faltou em Porto Alegre, faltou em Pelotas contra o Inter, os exemplos que o grande povo que acompanha o futebol gaúcho e brasileiro conseguiu ver de exemplos da equipe de Pelotas nessa fase inicial de temporada. Faltou perna, o Brasil deixou um pouco mais de espaço e numa bobeira que não pode se tomar gol no primeiro pau. Isso é básico. A Batalha acaba conseguindo descontar, empatar o jogo e depois um pênalti, é claro, do Chicão em cima do Hulk acaba botando o Brasil de Pelotas numa situação que vai ter que sair em casa. O Hulk faz o gol, converte e depois virou 15 minutos de muita pressão por causa da questão física do Brasil de Pelotas. A postura do Brasil foi maravilhosa, não se esperava isso durante a semana. O jeito que o Brasil jogou, o Brasil de Pelotas não teve cartão amarelo na partida fora de casa e chega vivo, sim senhor, no Bento Freitas. Agora o caldeirão no Bento Freitas vai ter que funcionar. O Brasil de Pelotas tem que ter a mesma atitude que teve hoje,
que em casa a coisa vai ser diferente. Do lado do Brasil, a esperança fica para talvez encontrar um gol e levar para os pênaltis no jogo de volta em Pelotas, mesmo sendo muito difícil. A diferença é muito grande, tecnicamente, financeiramente, fisicamente e qualquer outra situação. Do lado de Erechim, ir para o Rio apenas para conhecer o estado do Rio de Janeiro, conhecer o estádio Newton Santos, que eu acho que provavelmente vai ser a partida de volta, e o Brasil de Pelotas tem chance, o Ipiranga está eliminado. Mas antes eu dar o boa noite, o tchau, acompanha, curta, comenta tudo que tiver no canal e se inscreva para a gente continuar fazendo material. Amanhã, já estou dando spoiler, é dia de Grêmio na Copa do Brasil. Na sexta a gente vai fazer um apanhado porque tem início de Série A da dupla Grenal, né? E também tem Série C, tem várias outras competições surgindo aí, tem a divisão de acesso que vai ser material aqui no canal. E uma boa noite a todos.